Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu estou aqui para mais uma retrospectiva de informativos e eu vou continuar nessa pegada do informativo 820 do STF, porque logo após aquela decisão que eu comentei de processo civil, tem uma bem interessante de direito tributário que eu adoro particularmente. Eu amo direito público, para falar a verdade, né? Enfim, vou continuar nessa pegada e hoje vamos falar sobre a mora injustificada da Fazenda Pública em creditar a correção monetária devida ao consumidor, no caso do IPI, ok? Vamos lá. O que aconteceu no caso concreto? O STF decidiu o seguinte: a mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza resistência ilegítima autorizadora da correção monetária. Bom, primeiro vamos entender um pouquinho a sistemática do IPI, ok? Em primeiro lugar, ele é um imposto federal, está previsto no artigo 153 da Constituição. Segundo lugar, ele é um imposto extrafiscal. E essa função de extrafiscalidade, o que ela significaria? Na realidade, ela significa que ele é um imposto seletivo, ou seja, ele seleciona os bens que são de consumo essencial à pessoa para, sobre eles, onerá-los de maneira menor. E os bens desnecessários, eles serão onerados de maneira maior pelo IPI, ok? Então, um exemplo clássico é o do cigarro. O cigarro, ele é onerado de maneira maior. Eu não sei qual é a alíquota do IPI hoje em dia sobre ele, porque ele é um bem desnecessário à pessoa, inclusive faz mal à saúde. E essa incidência grande sobre o cigarro é justamente para evitar que as pessoas o consumam, ok? Bom, vimos que ele é um imposto federal, vimos que ele é um imposto extrafiscal, apesar disso ser controvertido, pois hoje em dia o que está acontecendo? O IPI ele é o segundo imposto no ranking arrecadatório no Brasil. Em primeiro lugar fica o imposto de renda, em segundo fica o IPI. Então ele vem aos poucos, gradativamente, perdendo essa função de parafiscalidade dele e está se tornando de pouco a pouco um tributo fiscal, com função eminentemente fiscal, ou seja, para arrecadar os cofres do Estado, certo? Então vamos lá. Ele é imposto federal, extrafiscal, não cumulativo. O que significa isso? O princípio da não cumulatividade ele está previsto no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal, e ele significa que na cadeia de consumo do IPI, porque é uma cadeia complexa, existem vários atos que se seguem, não é um único ato. Compensa-se o que é devido em cada operação com o que foi compensado nas anteriores. Isso ficou meio complexo de se entender, né? Então, por isso eu fiz o desenho aqui no quadro. Bom, vamos ver aqui. Tem aqui a matéria-prima que foi adquirida pelo fornecedor. Aqui já é a operação número 2. Essa matéria-prima foi adquirida por R$ 50. No caso, o fornecedor venderia por 150. Digamos que esses R$ 50, eles serão a título de... serão IPI. Vamos imaginar aqui que é alíquota zero, ok? Ele venderia R$ 150, então o alienante, na hora da venda, ele vai creditar
esses R$ 50 como crédito para aquele que está adquirindo. Ou seja, o adquirente ele vai ter, ao final da cadeia tributária, um direito a ser restituído aquele valor pago a título de IPI, ok? Eu não sei se deu para entender. Bom, esse valor que o alienante acredita na venda, ele é chamado de IPI a recuperar. O adquirente tem o direito ao IPI a recuperar, ok? E o alienante que registra como débito o tributo incidente na operação, ele tem o IPI a recolher, ou seja, ele tem que recolher aquele IPI para devolvê-lo ao contribuinte, que no caso será o adquirente da matéria-prima. Ok, muito bem, eu acho que deu para entender isso. Vamos aqui ao caso concreto, que eu tirei inclusive do site Dizer Direito, do professor Márcio André Lopes Cavalcante. Eu quero agradecer, porque eu estou usando, né, os dados fornecidos por ele. Enfim, determinada indústria adquiriu a título de insumo, traduzindo matéria-prima, R$110 mil. E desses R$110 mil, ela pagou a título de IPI R$10 mil, ou seja, foi uma alíquota de 10%, certo? Só que esse crédito ele não foi utilizado pela adquirente. Então, após um determinado lapso de tempo, foi feito um pedido de ressarcimento à Fazenda Pública pelo adquirente, só que a Fazenda Pública demorou a responder esse pedido de ressarcimento. Até aí, tudo bem. A Fazenda Pública entendeu que ok, era devido ressarcimento, porém sem a correção monetária, pois não houve recusa da Fazenda Pública para que fosse devolvido o crédito de IPI. Mas só houve uma demora lá. E para isso, a Fazenda Pública alegou a súmula 411 do STJ, que diz que é devida a correção monetária no creditamento ao IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de recusa ilegítima do fisco. Ou seja, ela alegou no caso, eu não me opus que houvesse o creditamento, pelo contrário, foi deferido o pedido feito pelo contribuinte na esfera administrativa. Só que não existe direito à correção monetária. Bom, o STF entendeu de maneira diversa isso, porque, é claro, 16 meses correram até que o fisco pagasse esse creditamento. Então, seria meio irrazoável pensar que não incidisse correção monetária sobre esse valor, não é mesmo? Então, em virtude disso, desse pedido feito pela empresa e pela alegação da súmula 411 do STJ, a empresa entrou com uma ação de ressarcimento requerendo a correção monetária em virtude da mora dos 16 meses de atraso, certo? Até aí deu para entender? Ok. A matéria foi levada ao pleno do STF, que entendeu aquilo que nós tínhamos visto acima. A mora injustificada ou irrazoável do fisco em restituir o valor devido ao contribuinte caracteriza resistência ilegítima, autorizadora da correção monetária. Ou seja, fisco, você não tem direito a alegar a súmula 411 do STJ, pois se houve a resistência
ilegítima em acreditar o valor do IPI, obviamente existe o direito à correção monetária, junto com os juros, demais encargos, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa minha retrospectiva de hoje. Agradeço a todos por estarem me assistindo até agora, 10 minutos, eu tô vendo aqui. E até a próxima, meus queridos. Espero falar sobre outro tema interessante. Inclusive, eu vi nesse mesmo informativo no 820 que tem um tema de direito financeiro. Eu estou pensando em pegá-lo para falar. Quero saber a opinião de vocês ou o que vocês acham interessante para falar, debater, para explicar. Enfim, a proposta da página é essa, ok? Que não seja feita só por mim, mas que haja participação também de quem está curtindo para que eu fale sobre determinado tema ou assunto. Enfim, agradeço a todos, desejo um ótimo fim de semana, fiquem com Deus, até breve.